de Pix engraçado. Uma vez eu estava no estacionamento e aí o sujeito lá falou assim: só dinheiro ou Pix? Tranquilo, Pix eu não sei mesmo, na hora de pagar, cadê o dinheiro? E agora eu ficar preso lá em Maricá, no estacionamento. Eu disse: Andréia, manda para o Pix, não sei como vai ser isso. Irmão, eu não sei fazer, não tenho meu celular, não sei como funciona. Mas se um dia eu for assaltado, vou me dar mal, né? Aí devo apanhar, levar uma costa, vou para que eu não sei, o cara vai acreditar. Então, olhe para quem não seja assaltado. Amém? Amém. Graças a Deus que aqui não tem isso, né? Falar que eu vou externo. Então, eu posso evitar ir lá, né? Evitar ir lá. Queridos, como eu fiz pela manhã, André falou aqui do batismo, né? Eu queria chamar aqui um dos nossos batizandos, né? Nosso irmão Wagner. Vem à frente, Wagner. Pela manhã nós tivemos aqui a presença da Sofia e da nossa irmã, da nossa irmã José, né? José. Eu quero passar para ele a carteirinha de membro. O pessoal da live quer saber, né? Wagner, essa carteirinha aí com mais R$500 você vai levar a luz para almoçar no jantar do namorado. Né? Deus abençoe. Amém. Amém. Receba com bastante alegria o nosso novo membro. Pronto. Pescador de homens. Você viu lá na água, né? Deixa comigo, pastor, vou te ajudar aqui. Já se adiantou, né? Amém. Eu tinha alguma coisa para falar, eu esqueci, estava ali sentado, e falei: não vou esquecer. Acabei? Esquecendo. Né? Mas então era para esquecer mesmo. Era para esquecer. Se fosse para lembrar, teria lembrado, né? Então, vamos compartilhar a palavra, nós temos a ceia. É chover uma olhada e falar que estou alegre, né, de tudo que o Senhor fez, e em especial ontem, né, no dia do batismo, um dia muito tenso para mim, talvez também muito corrido para os que se batizaram, né? A Andréia falou um pouquinho da história da Dulce, do Wagner, né? A sua nora foi internada às pressas, e começou a passar mal, foi internada às pressas, foi fazer um exame, e aí ela teve que ser internada às pressas. Então, como que fica, né? Como que fica o coração da família, que vai daqui a algumas horas passar pelo batismo, né? Mas eu profetizei no momento que nós estávamos conversando que poderia acontecer várias coisas, mas não a gente cancelar o batismo, né? Porque o Senhor estava nesse negócio, né? Foi bênção, a Emily está tratada pelo Senhor, já estará de volta, né? E com a família, né? Trazendo alegria novamente para aquela casa, né? Então sou muito feliz, né? Por você ter podido estar lá, né? Eu confesso que eu senti falta de muita gente da igreja, né? E eu falei na quarta-feira: olha, que você possa estar aqui, né? Para poder você se alegrar com os seus novos amigos, né? E irmãos da igreja, né? Muitos faltaram, a gente entende os compromissos, né? Enfim, que nos próximos eventos a gente possa estar aqui firmes, né? Para sermos testemunhas, porque esse momento é tão importante. Testemunhar o que Deus está fazendo. Jesus Cristo ainda salva, cura, liberta, transforma. Nós vimos tudo isso ontem no batismo. Hoje pela manhã nós ouvimos o testemunho da irmã Juscelia, meu pastor. Ela contou um pouquinho da caminhada dela. E ela falou: pastor, eu perdi um pouco da minha visão, perdi um pouco da minha audição, devido a algumas coisas que aconteceram na minha vida. Isso mexeu com o meu emocional, eu perdi mesmo. Né? Eu conversando com ela, falando: mas não deixa nada te afastar desse dia, que você possa estar ali com alegria. E ela veio, foi a primeira que chegou, quase que ela abriu a igreja na frente, né? Ela quase que chega aqui na frente da. Quem sempre que é, né?
o Marujo, né? E irmã Juliana, quase chegaram juntas, né? Mas ela falou, pastor, nem dormi, com tanta ansiedade, eu queria que chegasse logo esse dia. E você ouviu hoje pela manhã, se você veio aqui, no momento do louvor, no momento do culto, né? Naquela ambiência do culto, ela foi curada da sua surdez, ela voltou a ouvir, né? E Deus foi tremendo. Ontem lá nós ouvimos o testemunho do Fábio, né? Um amigo, Cláudio, amigo do nosso irmão Wagner, né? Que Deus curou ele do câncer. Nós oramos aqui há algum tempo atrás e levantamos o clamor. E ele ontem foi lá, por surpresa minha, né? Então Deus realizou coisas maravilhosas. Não foi só o batismo, nós vimos ali testemunhos e sem contar na conversão da minha sogra, né? Sogra não vale muita coisa não, mas a Adélia foi? A vaga toda, não está acabando não, né? Eu acho que Jesus, sogra eu te amo, coração. Não, a gente sempre brinca, a gente tem essa liberdade, né? E eu senti o desejo de fazer aquele apelo lá na hora, e eu percebi que ela ficou um pouco assim, ela se segurou, né? Mas quando nós viemos para cá, tivemos um momento de comunhão, e ela foi, ela conversou, Deus tocou no coração da Amanda Nuga, foi um instrumento de Deus para poder revelar tudo que ela precisava ouvir de Deus naquele momento. Mas eu nunca tinha visto minha sogra, nunca, talvez por foto, e olha lá. E ontem ela conversando, Deus revelou tudo que ela precisava ouvir, e ela falou, eu não sei como que eu faço, mas eu preciso voltar para Jesus. Né? Então tivemos cura, libertação, salvação de vida, né? E enfim, ela voltou e nós estamos felizes. Por isso nós estamos aqui nesse culto de gratidão e feliz também porque existe uma mesa que o Senhor nos convidou. O Senhor nos convidou para essa mesa nessa noite. Amém? Amém. Eu queria ler um texto com você da palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Esse piso aqui eu acho que tem que ser reto, né? Maior. Perigoso, bem colado. Eu comentei hoje na reunião de liderança, né, sobre um tema, e eu falei na reunião de liderança que eu estava com um desejo no coração de repetir essa mensagem, e nós vamos fazer isso. Não foi propriamente uma mensagem lá na reunião de liderança, mas algo que Deus colocou no meu coração, quando eu estava perguntando, Senhor, o que eu vou falar amanhã para o ministério, a liderança, né, na sua casa, depois de tudo que nós já vivemos, não é? E Ele colocou diante de mim um vídeo, que eu tenho certeza que foi Deus que fez aquele vídeo parar na minha frente, né? E ali o pastor estava falando sobre um tema que eu vou ler com você agora, Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Mateus capítulo 7, versículo 7, está dentro do contexto que vai dizer que Jesus incita a orar. Jesus mostra o caminho de como orar e pedir a Ele. Amém? Pedir a Ele. Então diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. 8. Pois todo o que pede recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Vamos orar. Senhor, esta é a palavra dessa noite. Me ajude nesse momento, Pai, para transmitir à tua igreja este alimento, o alimento desta noite, que nós possamos ouvir, receber e sair daqui, Senhor, sarados, curados, o Senhor, ministrados, saciados com essa palavra. Porque nós precisamos, como diz a tua palavra, aprender até orar, porque o Senhor falou que nós não sabemos nem como orar. Pai, então nós queremos nessa noite colocar nossa vida em tuas mãos. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus.
Aleluia. Você pode ocupar o seu lugar, sair, fique à vontade, não vai dormir como alguns, mas fique ligado que o Senhor vai falar contigo. Queridos, eu recebi um texto hoje, eu recebi esse vídeo ontem, provavelmente já chegando em casa, e eu fui surpreendido com uma palavra muito simples, que foi essa palavra, não é, de Mateus 7,7. Eu não sei se todos aqui conhecem o pastor David Keeler. Quem conhece David Keeler? Abra os olhos do meu coração, né? Tem outros louvores aí. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Então, o pastor David Keeler, né, ele contando, dando testemunho, e esse vídeo fez, eu não sei como que Deus fez, mas Deus estava mexendo lá no Facebook, no YouTube, eu não sei, e esse vídeo caiu, né, e eu assisti, eu fiquei preso ali naquele vídeo. Ele contou um testemunho, que foi exatamente um testemunho a qual a Sofia passou um dia. Teve um dia que ela passou a mesma situação, né? Eu queria compartilhar com você. Ele contando que ele saiu com a família e foi a um shopping. Nesse shopping eles foram assistir um filme no cinema, né? E foram assistir o filme no cinema, e o filme acabou, eles saíram daquele local e se deslocando ali para o shopping, ali bem na porta do cinema, ele encontra o pastor dele, o pastor David Keeler. Ele encontra o seu pastor, não é? E aí eles começaram a conversar. Mas eu não sabia que você estava, eu vi meu filme e tal, eu também fui, eu não te vi ali dentro, né? E começaram a conversar, e de repente a filha do pastor David Keeler falou assim: pai, eu preciso ir no banheiro, eu tenho que ir no banheiro, se eu deixo eu ir no banheiro. Porque eles ficaram ali conversando, né? Sabe como quando o crente se reúne e se encontra no shopping, né? E talvez perto da praça de alimentação, o crente já não gosta de conversar, né? E quando encontra ainda ali no shopping, num local bem propício, né? E ficaram conversando, e a filha dele precisou ir ao banheiro, então eles deixaram ir, e tinha um banheiro bem próximo, e eles ficaram ali observando. Os minutos foram passando, 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, e ele ficou preocupado porque a filha não retornava. E ele pediu licença ao pastor e falou, o pastor dele falou: filho, vai lá dar uma olhada. Pediu a esposa para ir dar uma olhada. A esposa saiu no meio daquela conversa e foi lá para ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ela se espanta. Ela encontra o local fechado, a porta travada, tudo escuro, e uma criança lá atrás gritando, pedindo socorro. Quando você está em um local assim, desse público, que você está sozinho, você vai encontrar, você vai perceber qualquer grito de socorro, né? Eu lembro de Bartimeu foi para a beira do caminho e falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Mas ele gritou, porque tinha muita gente. Aquela multidão ali de Zaqueu estavam saindo do shopping, se reuniram naquele lugar, e ele precisou gritar, porque todos estavam conversando, não é? E Jesus provavelmente ouviu, você conhece esse texto, não vou falar sobre esse texto, mas algo chamou a atenção da esposa, que a esposa vira, olha para ele, o pastor David Keeler, e ele já entendeu no olhar que alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada. E aí ele percebe que alguma coisa estava errada, pediu licença ao pastor dele, se despediu, e foram lá para o banheiro dele. Chegando lá, encontrou o banheiro trancado, ninguém abria, nem para cá, nem para lá. O irmão Levi estava longe, nosso MacGyver. O MacGyver é assim, né? Um pedaço de barbante, 30 centímetros de fita durex, ele faz o puxo funcionar, vai não sei da onde volta, não é? Então ele não estava ali para socorrer. E aí ele ficou um pouco desesperado. Só que aí ele fala algo para sua filha. Ele sabia que a filha estava ali. Agora imagina ele sem saber se ela estava sozinha, se tinha companhia. Já pensou? Imagina a agonia daquele pai, daquela mãe, se fosse com você, né? E aí ela falou, ele falou: filha, espera, calma aí, calma, papai chegou, nós vamos resolver isso aqui. E ela deu uma segurada, deu uma amenizada na situação. Eu queria que você guardasse o tema dessa lição. Você conhece
a voz que está do outro lado da porta? É um tema grande. Se puder projetar aí, você conhece a voz que está do outro lado da porta? Porque imagina comigo, a filha estava aqui trancada, tudo se apagou. Imagina ela procurando o interruptor e talvez achou e não acendeu. Você já passou por isso? A luz vai queimar na hora, ou alguém desligou, não sei o que aconteceu. Deu uma pane ali naquele local e ela ficou desesperada. Só que ela ouviu lá do outro lado. Ela ouviu do outro lado o quê? A voz do seu pai. Deu para pescar? A voz do seu pai. E aí, quando ela ouve a voz do pai, ela tranquiliza. Deixa eu dar aqui uma pausa aí e trazer agora para o lado da Sofia, que eu falei, que Sofia passou pelo mesmo cenário. Né? Eu estava ainda trabalhando ainda conosco e tinha um grupo que saiu para comemorar o aniversário da diaconisa Sônia e foram para uma pizzaria aqui de Itaipuaçu. Foram, me deixaram trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né, irmão? E foram para lá, comeram. Deram falta da Sofia. Cadê a Sofia? Ah, ela foi no banheiro. Chega lá no banheiro, Sofia chorando, bateu na porta, a porta trancou por dentro. Aquela coisa de você trancar e depois não sabe voltar. Ela se trancou e não soube destrancar, é aquela correria, grita daqui, grita dali, e ninguém, música tocando, e o povo comendo, na vida quando se reúne come, desce uma pizza, a outra, um refrigerante, desce um suco, e a Sofia grita, meu Deus, eu estou preso aqui. Até que sentiram falta, aí foram ver que ela estava presa, aí o nosso irmão Cezinho estava presente, ele deu ali fez uma manobra, não sei o que ele fez, arrancou a porta do banheiro, não sei, passou por baixo, tirou pino, alguma coisa ele fez, que ele socorreu Sofia, e Sofia ficou, quando ela ouviu a voz já da Sônia, da mãe, né, do César, já acalmou, ela era criança, ela tinha, eu acho que 4 anos, eu não sei, 3,5, 4, 5, eu não lembro muito bem, e o mesmo cenário, a mesma história, repetiu agora com o pastor David Riqueiro. E a pergunta que nós colocamos aqui, você conhece a voz de quem está do outro lado da porta? A gente precisa conhecer, queridos, a quem nós estamos clamando, a quem nós estamos chamando. Às vezes chega pessoas lá na nossa casa e bate, né? Hoje esse negócio de entrega, né? Tudo por compra, por internet, via mecanismo aí de sites. A gente recebe muitas pessoas na casa, e diferente, né? A gente não conhece o tom da voz, quem é? Sou eu quem? Eu sou de tal lugar, eu sou de tal lugar. Aí você vai aguardando, você vai abrir, né? E aí quando você conhece a voz, a pessoa muda a voz. Conhece quem fala assim? Nem vou dizer. Ele está sentado, a Bíblia está no chão, está olhando para mim. Meu Deus, coisa linda! Então, nós precisamos conhecer a voz do nosso Pai. Eu queria chegar aí. Você conhece a voz do seu Pai? Conhece? Você conhece a voz de Deus? Deus já falou com você? Nós cantamos um hino que não há lugar melhor, lugar que eu sinto que o Senhor está. Essa menina precisou sentir a presença do Pai ali naquele lugar para ela ficar tranquila até que a porta se abra, até que a luz se acenda. Foi um momento de pânico, um momento de terror. E eu te pergunto, você já viveu momentos assim? Já passou por situações semelhantes e que parece que ninguém está te ouvindo, você está clamando? Quem já passou por isso? Eu já. Pastor, eu estou clamando, estou gritando por socorro e parece que ninguém me ouve.
Eu quero ler esse texto com você de novo. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Aqui estão falando de porta, de atitudes. Olha, se você quer que uma porta se abra, você vai precisar ir até ela. E se ela estiver trancada, você vai ter que procurar uma chave. Encontrando essa chave, você vai colocar lá no miolo. E se você não quebrar a chave dentro da fechadura, dentro da joana, você entra. Porque eu quebrei isso aí. Eu quebrei a chave, indo lá na casa da dona Joana, nos preparativos, naquela correria, leva som para cá, vê cabo, e na hora que eu botei a chave, tudo quebrou lá dentro. Falei, irmão Levi, me salva. Né? Eu fiquei com medo, a dona Joana sabia que eu quebrei a chave lá dentro, ela ia ligar comigo. Eu falei, cadê o Diácono Leandro? Eu fiquei uma semana tentando falar com esse sujeito lá dentro do nosso telefone. Eu não sei onde que ele foi, até agora não me falou. Só sei que ele não respondeu. Eu falei, Senhor, o irmão Levi também não responde, e deixa eu levar para a irmã Amara. Amara, pede o irmão Levi para ver o zap, aí ele viu, e ele é secretário. E aí a gente falou, não, fique calmo, pastor. Eu estou ouvindo o teu clamor daqui, eu estou ouvindo a tua batida de porta. Amanhã, na hora do batismo, a gente conserta isso, né? Então, às vezes nós passamos por situações assim. A porta só vai sair se você chegar nela. Amém? Se ela estiver emperrada, trancada, você perdeu a chave, aconteceu alguma coisa, você precisa clamar por socorro. Clamar para que alguém possa vir, te socorrer e abrir essa porta. Né? Eu estou lembrando aqui de uma situação uma vez, eu estava no quartel e eu trabalhava na seção de licitações lá no Ministério da Aeronáutica, e eu lembro que naquela semana me veio uma documentação nas mãos, que essa documentação passou na minha mesa, depois foi para a mesa de outra pessoa, e todo mundo assinou. E de repente, no final do expediente daquele dia, daquela semana, ninguém encontrava aquele documento. E o último protocolo foi na minha mesa, eu assinei, e eu falei, não, gente, eu entreguei em tal sessão, está aqui, não chegou, e a assinatura estava ali, com a confusão. E eu falei, só tem uma coisa: dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos. Ou dobrar os joelhos, ou ir preso. Né? A gente sabe que o quartel, a coisa é bem de Deus, né? Então, eu lembro que eu falei, como que eu vou dobrar o joelho aqui no meio do expediente? Ninguém vai entender nada, ninguém vai permitir nada. Pensei em um local. Qual local que eu pensei? Banheiro. Você não estava lá não, você sabe que já não tem esse foi. Eu olhei assim o corredor da sessão, lá no 8º andar do Ministério da Aeronáutica, lá no Castelo, eu olhei assim, no banheiro final do corredor, já estava batendo quase 17 horas, o pessoal ia embora. Eu falei, não, é um lugar sossegado. A Bíblia não fala, entra no seu quarto. Aí eu tirei a palavra quarto, como tem banheiro, entra, tranca e fala em secreto com o seu pai, porque em secreto ele vai te ouvir. Eu fui nessa palavra, querido. Eu falei, Senhor, eu sei que aqui não é um local para isso, mas eu estou vivendo hoje um momento do vale da sombra da morte. Eu fui lembrando os versículos que falam, Senhor, eu tranquei essa porta que eu estou onde eu não quero que ninguém entre. Eu quero falar contigo nessa hora. Pai, está acontecendo isso, esse documento saiu, sumiu. Se ele não aparecer, a coisa não vai ficar boa do meu lado. E eu não sei o que eu vou fazer. E quando eu estou de joelho dobrado ali no trono, fiz aquele local de trono, me ajoelhei ali. Você está rindo porque não vai ser, né? E de repente eu escuto a porta. Tem alguém? Porque eu estava ali já minutos. Eu falei, Senhor, e agora? Aí eu simulei uma descarga. Tem gente. Né? Não queria falar, né? E aí pararam de bater. Eu continuei na conversa com o Senhor. Saí, procurei, não tinha ninguém. Era um inimigo que queria trabalhar a minha oração com o Senhor. Ele estava com inveja. Ele não tem essa coragem, ele não conhece o Deus que ouve o nosso clamor. Ele não sabe.
só a quem eu confio, só a quem você pode e deve confiar em Deus. E aí, acabou aquele expediente, falei, fui embora para a casa do Senhor. A tua palavra também diz que o choro dura uma noite. Querido, mas como eu fiquei olhando, esperando o sol aparecer no outro dia. Mas a alegria vem no amanhecer. Eu orei lá no quartel, fui orando na condução. Cheguei em casa, continuei orando, virei crente de verdade. E clamei ao Senhor na madrugada. O dia raiou, me preparei para voltar para o quartel. O expediente era de 1 hora. E peguei 1 hora ali no quartel. E fiquei esperando ali alguma coisa acontecer. Falei, Senhor, alguma coisa vai acontecer. De repente vem a notícia, encontraram o documento, estava em tal lugar, assim, está tudo certo, não se preocupa mais. Eu falei, Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. E olha que o tema dessa mensagem é: você conhece a voz de quem está do outro lado? Querido, eu não ouvi voz nenhuma naquele momento que eu estava orando. Eu queria que o Senhor falasse assim, ô soldado, não chores mais. Lembrei da música de Vitor Silva, coisa linda, né? Não chores mais. Não chore, fica tranquilo. Eu queria ouvir ele falar comigo, vai para casa, descansa. Amanhã eu continuo no controle. Querido, eu não ouvi nenhuma voz nem dentro nem do outro lado da porta. Que coisa! Senhor, às vezes o Senhor faz isso comigo e com você. Demora a te responder, demora a nos responder. E como a gente fica ansioso, que a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas é inevitável, porque você não quer se complicar. Então foi algo muito tenso para mim, não é? Mas eu queria deixar esse tema aí para você. Você conhece a voz que está do outro lado da porta? Não sei se você já chegou diante de uma porta que se fechou e ainda não se abriu. Mas sabe de uma coisa? Se você clamar, alguém vai chegar do outro lado. E tenha o discernimento de espírito para você identificar quem é que está falando do outro lado da porta. Eu lembro que eu falei para a irmã Lúcia ontem, quando ela entrou lá no quintal lá da irmã Joana, da dona Joana, que ali a gente celebrou, a gente fez aquele lugar, né, dona Joana, no santuário, aquele local, sempre um dia de batismo, ali não é mais a casa dela, é o santuário da habitação do Senhor. Eu falei, calma. E ela falando lá que ela queria a tranquilidade, o pai, a gente estava cansado, a gente cansa, querido, das lutas da vida, não cansa? A gente cansa às vezes das portas estarem fechadas e nenhuma voz surgir para te dar uma esperança. Às vezes a gente se tranca em situações que não sabemos como sair. É só clamando, é só clamando. Eu falei para a irmã Lúcia, que paz, com isso o coração, Deus está no controle, vai dar tudo certo. Não, já deu tudo certo. Querido, se você ouvir uma voz do outro lado é uma coisa, agora você ouvir e reconhecer que essa voz é do teu Pai é outra coisa, não é? É outra coisa. Jesus falou para aquele homem: o que queres que eu te faça? E o homem era cego. Qual é a resposta óbvia daquele homem cego? Senhor, eu quero ver, eu quero tornar a ver. Ele chega para o paralítico: o que queres que eu te faça, paralítico? Olha, que eu ande, que eu saia dessa situação. É uma voz que vai ser falada, ministrada em determinadas portas. Qual é o nome da porta que talvez esteja hoje diante de você? Qual é o nome dessa porta? Ah, pastor, o nome dessa porta hoje é casamento. O meu casamento, não está legal. Ah, pastor, na minha vida, o nome dessa porta hoje é meu filho. Olha, hoje na minha família, o nome dessa porta são os vícios. Olha, na minha vida hoje, pastor, diferente dos outros irmãos, a porta que está diante de mim hoje é a mentira, é a prostituição, é a idolatria. Não sei qual é o nome.
Olha, a porta é uma enfermidade. Quantas portas, não é? Quantas portas se levantam? E portas se levantam trancadas para você passar por ela. Portas foram feitas para passar. Portas têm um sinônimo de proteção e também de acesso. Existe uma porta que está nos aguardando lá no céu. Essa porta ainda está aberta. Estou lembrando aqui de Noé e a sua família na arca. Uma porta que todos estavam desprezando, uma arca que todos estavam desprezando mesmo, menos a família de quem? De Noé. Foi Noé, não foi? Ainda foi, né? Às vezes a gente mistura, né? Faladão, fala um monte de coisa, né? Mas uma porta que Deus colocou para a salvação da sua família, que ele creu e todos ao redor não creram. Não é de 40 anos naquela construção. Que isso? Isso da sua cabeça, sai daí. Isso não vai dar certo. Você já ouviu essa palavra? Isso não vai dar certo. Sai daí, pula daí, vai para outro canto, procura outras coisas. Isso não vai dar certo. Mas se Deus falou que é, o que será? Se Deus falou que vai dar certo, vai dar certo. Se Ele prometeu algo e ainda não cumpriu, permaneça, que você vai ver o que Ele vai fazer. Aleluia. O restante desse louvor que nós falamos, que a resposta fala que só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. O medo perde a vez, uma batalha para a fé. Quantos querem perder o medo pela fé? Lembra da mensagem do domingo passado, Pedrão? Quem é que está lá naquele mar? É o Senhor, é tu mesmo, Senhor. Sou eu, então não acredito, só acredito Pedro. Então vem cá, filho. Teu nome não é Tomé, mas é Pedro. Sobre as águas, vem aqui, eu quero te fazer andar sobre as águas. Pedro falou assim: tem certeza? Pedro falou isso? Não. Tá bom, salvou. Botou o primeiro pé, o segundo, quando ele percebeu, ele estava andando focado no som da voz que estava do outro lado da porta. Vamos chamar a tempestade de porta. Mas quando ele parou de ouvir o som daquela voz e passou a enxergar, ou melhor dizendo, a ouvir o som da tempestade, ele começa a afundar. Voltemos lá em Noé, isso não vai dar certo. Muito menos isso vai ter água. Muita água para isso sair do lugar, não é? Que tanto que o aguaceiro é esse que você está esperando? Que tanta chuva é essa, não é? Não existe isso. Não existe isso, não é? Sai daí, o que você está... Não tem como. Isso. É a trombeta? Deus está botando, não, né? Será que eu fiquei? Estamos falando de som. Vai chegar um dia que, como esse celular tocou agora, o som da voz do Senhor será ministrado pela última vez, e todos vão ouvir, e só os que estiverem preparados, atrás ou na frente da porta, com a porta fechada ou aberta, não importa muito, mas todos que ouvirem o som da voz do Senhor, o toque da trombeta do Senhor, que vai ter um encontro com o Senhor. Ter um encontro com o Senhor. Aquele encontro aguardado, aquele encontro que há muito tempo se fala. Quem já ouviu essa frase? Ela é nova. Jesus Cristo está voltando. É o som de uma voz que está ecoando por muitos anos, e é uma verdade. Jesus está voltando. Continuando aqui no texto,
Pois todo que pede, recebe. Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abrir-se a porta, será aberta. E a gente percebe que nesses verbos, encontrar, receber, bater, abrir, atitudes, ações que nós temos que fazer e confiar. Confiar por quê? Porque o Senhor, Ele está conosco. E cada detalhe da nossa vida nós precisamos colocar na presença do Senhor. Então eu quero profetizar nessa noite que as portas que porventura hoje estejam fechadas. Momentos que não parece, pastor, não tem saída. Eu quero te dizer, tem saída sim. Tem saída sim. Olha, eu contei um testemunho aqui com o diácono José, aqui atrás, depois do batismo. Eu fui fazer um sepultamento de um grande amigo meu. Ele era baterista do Ministério de Louvor. Eu acho que eu já contei isso aqui. O Jean Caleb, cadete da Marinha, no último ano, nos últimos 6 meses para se formar, ele foi fazer a sua última manualidade, seu último exercício de campo. E eu lembro que, como se fosse hoje, um dia de Santa Ceia, assim pela manhã, lá na nossa igreja no Rio. E ele chegou para mim assim, eu estava no altar, no alto assim, bem mais alto lá, e ele acabamos de tocar o louvor, o último louvor do culto, e aí ele me chama no canto assim, e ele fala, pastor, ora por mim, fique intercedendo por mim essa semana, amanhã é o meu último treinamento, nós vamos para o campo, vamos para a mata, é o meu último treinamento, né, e depois vem a formatura, e eu estou bem apreensivo, ora por mim, a gente orou, e ele foi embora. Ele foi embora e chegando no outro dia, foi para o quartel, aí todo mundo saiu, foram para o campo, foram fazer o que tinha que fazer. E nesse treinamento, ele não conseguiu cumprir o treinamento. Era um treinamento de você entrar num túnel cheio de fumaça e sair lá do outro lado, depois de alguns metros, mas bem longe, tudo no escuro e com fumaça, e tendo que ser rápido. E era um dupla. E ele percebeu que o colega dele não aguentou, ele desmaiou, e ele já estava quase na saída do túnel. E ele volta e percebe, porque ele lembrou de uma voz que foi falada lá no início: vocês vão entrar em dupla, e você tem que chegar do outro lado em dupla, senão vai dar ruim para vocês. E ele volta. Ele volta também já quase se desfalecendo, e ele arrasta o seu amigo ali e sai. Só que eles saíram passando muito mal. Os dois foram internados no Marcílio Dias, ficaram ali alguns dias, 15, 17 dias, 24. E esse nosso amigo, ele veio a falecer, Deus já conheceu ele, né? Esse colega que ele voltou para salvar, graças a Deus, ele suportou, ele venceu, se formou, já se livrou dessa, está vivo. Mas algo que me marcou muito essa experiência. Nós estamos falando de porta fechada, nós estamos falando de tudo escuro, a luz se apagou, e quem sabe quantos não foram momentos que eles gritaram ali, não só ele, o seu amigo, as outras duplas, porque a gente sabe que são muitos os homens que passaram por ali, e ele não suportou, ficou internado. Eu lembro que eu fui fazer a visita lá, Marcílio Dias, entramos, fomos lá, e ele me chamou assim no canto, já acabando lá na visita, lá na hora da visita, eu tive que sair, e ele me chamou assim, contei com o diácono José ontem, e ele me chamou assim, bem baixinho, bem debilitado, nos aparelhos ainda, e ele falou assim: pastor, o Senhor é o meu Pai, eu tenho o Senhor como o meu Pai. E ele tem o pai dele vivo ainda, mas essas questões de casamento, né? Separado com a mãe, separado o pai mora em Brasília, o pai já hoje deve ser 2 estrelas, 3 estrelas da Marinha do Brasil, está lá em Brasília, e enfim, e ele estaria por se formar tenente, né? Sair primeiro tenente, segundo tenente, não sei, primeiro tenente da Marinha, ele estava muito feliz, e ele não conseguiu. Acabei aquela visita, fui embora para casa, e depois o telefone toca, alguns dias depois, o Jean Caleb faleceu. E
aí o bispo falou: pastor, eu não posso ir lá nesse sepultamento, você vai lá. E eu fui visitar novamente no Novo Roxo, naquele sepultamento, estava assim ali no Valqueire, na Vida da Saudade, muita gente. Eu fui celebrar lá dentro da capela, aquele momento difícil para mim de ver o meu colega aqui, de música, do altar do Senhor, eu tendo que ele celebrar algo tão difícil. Ter escutado depois ele falar que eu seria o pai dele, que ele tinha eu como o pai dele. Mas a gente não consegue entender o que Deus faz. Querido, se você está diante de uma porta fechada, quem sabe foi o Senhor que fechou, para poder você perceber que só Ele pode abrir. A voz que vai surgir do outro lado da porta, você precisa reconhecer como a voz do teu pastor, do teu pai. E aí, queridos, vamos para aquele sepultamento, e eu muito triste, e realizando aquele sepultamento ali naquela capela. E capela, você sabe que é algo terrível, né? Está ali o corpo dos amigos, dos parentes, e aqueles colegas de turma, todo mundo fardado, coisa mais linda, a coisa mais linda. Eu falei: Senhor, mas o meu filho está aqui, ele não volta mais. E o Senhor falou assim para mim: faz o apelo. Faz o apelo. Eu falei: Senhor, aqui? Vou fazer um apelo, quem quer aceitar Jesus aqui? E eu fiquei ainda naquela, não, isso aí não está no meu coração, não vou fazer isso não. E aquilo não saiu do meu coração. Faz o apelo, faz o apelo. E aí eu dei minhas últimas palavras, falei sobre a rapidez que é da vida. A nossa vida, ela passa como uma neblina aqui, né? Eu li um texto lá de Tiago, e eu falei: eu não sei para quem Deus está dando essa última oportunidade, mas eu queria te convidar a aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus nesta hora? Queridos, para surpresa minha, porque eu fiz esse apelo sem fé nenhuma. Muito triste eu ver meu amigo ali, e o colega lá de farda do Jean Canelli. Eu disse: pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu comentei com o Diácono José, mas como Deus permitiu o Jean falecer para chegar naquele dia para salvar aquela alma? E o Diácono José falou algo tão bonito ontem: pastor, foram 2 almas que foram salvas, a desse jovem e o Canelli já estava salvo. 2 almas. Eu não tive atentado para isso. E eu ali naquela emoção ali, eu disse: Senhor, muito obrigado. Eu orei, falei: não sei como vai ser agora, mas jovem, procura uma igreja quando você se formar, saia daqui, procura uma igreja, corre para os pés do Senhor, porque existe uma voz do outro lado da porta e quer te abraçar. Esse texto fala: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão? Aquele homem, aquele jovem estava com fome deste pão, sabe? Ele estava com sede, ele queria beber água que sai do giro do Senhor, ele não sabia como. O qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Você crê que teu Pai está no céu, querido? Aleluia. Talvez teu pai terreno ele venha falhar em algum momento da sua vida, mas o nosso Pai celestial ele nunca falha. Está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aos que lhe pedirem. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas peça ao teu Pai. Peça ao teu Pai. Sempre quando eu vejo um oficial da Marinha Leandro do Canelli, vejo um militar fardado,
eu lembro do Caleb. E aí bateram no meu ombro, foi um diácono, sempre um diácono, né? A Bíblia fala, resistiam os diáconos e eles fugiram de vós. E o diácono puxa meu terno lá, o que foi, rapaz? Eu chorando, querendo passar o menino, o pessoal da televisão tem que você dar uma entrevista lá. Que entrevista? Não vai lá representar a denominação. Não vou, não vou. Eu tive que ir. E eu falei, eu vou falar tudo que Deus mandar. Não sei o que eu vou falar, não sei o que eu vou ser perguntado. Eu vou falar que Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza, porque ele tinha feito isso lá dentro. E eu lembro que a Band me entrevistou, a outra emissora me entrevistou também. E eu falei, agora eu quero ver o que vai pro ar. Eu gravei na minha mente o que eu tinha falado. Olha, um homem de Deus, um servo, um adorador, temente a Deus, obediente a Deus, que nós precisamos levar o legado, levar esse exemplo dele para nossas vidas, porque o mundo está morrendo no pecado, e nós estamos aqui diante de um jovem que exalava a adoração, que adorava o Senhor. Eu falei, Senhor, será que isso vai doar mesmo? Eu fui procurar na internet, se você acha, buscar aí, você vai encontrar. Queridos, eu acho que não tinha ainda a inteligência artificial, e eu falei, Senhor, eu só falei isso. Eu fiquei uns 8 minutos ali, mas e aí? O Senhor quer roupa? Aproveitei, a Bíblia fala que nós temos que aproveitar tempo e fora de tempo para falar de Jesus. Eu quero ver se essa televisão que a gente assiste vai adorar o Senhor. Não encontrei nada aqui. Encontrei algumas palavras e logo passou para um parente dele. Esse parente nasceu homem, não é mais homem. A entrevista dele foi do início ao fim. Está entendendo? A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra os principados. A entrevista que foi falada de Jesus Cristo cura, salva, liberta, que muda o mundo, não foi. Mas aquele homem sendo entrevistado, os trejeitos dele, o jeito de falar, a posição do seu corpo, coisa com coisa, não estava ali algo descorreto. Foi do início ao fim a entrevista dele para a Bíblia. Eu falei, Senhor, é assim mesmo. O Senhor foi para a cruz. Mas o que importou foi que Caleb precisou morrer para que seu colega, seu amigo, recebesse a salvação. Vamos ficar de pé. Aquele jovem ouviu a voz do Senhor. Olha, você quer ser salvo hoje? Aceita Jesus. Uma voz talvez saiu de trás da porta para salvar aquele jovem. Quem crê nisso, filhos? O Senhor é da paz. O Senhor é maravilhoso. O diácono não está servindo o cálice, a ceia, que você possa pegar com bastante confiança, né? Nosso irmão Wagner hoje vai estar ceando pela primeira vez, né? Eu queria que o Tairone, pega essa bandeja aqui da mão do Zacurano, sirva lá primeiro o Wagner. Tairone é o padrinho. Pode diácono José. Diácono Leandro, fica triste não. Fica triste não. Né? Mas muita alegria. Queridos, cadê o tema? Uma voz que está do outro lado da porta. Essa voz está aqui. Aleluia. Essa voz está aqui. Aleluia. Deus é tremendo. Vamos participar da ceia. Coloca o fogo musical, coloca o louvor. O que dele por ele. Aleluia. Deus está aqui, queridos. 20 horas, 21 horas.
queria convidar você que está na live também, pegue o seu pão, pegue o seu cálice. Pastor, como assim, pastor? A igreja da live já está ensinada há muito tempo, desde a época da pandemia, né? O dia de ser, primeiro domingo, eles fazem isso. Eles preparam o seu pão, o seu suco, que seja juntamente conosco, né? E nós vamos fazer isso juntos novamente, mais uma vez. Aleluia. 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 Levante o pão, querido, mais rápido, mais alto que você puder. Se você chegou aqui hoje e existem portas fechadas diante de você, sabe de uma coisa, o Senhor está ordenando essa porta se abrir. Amém. Essa noite, para você receber o milagre, para você ouvir a voz dele. Levante o pão, o mais alto. Senhor, diz ao teu texto que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Levante o pão, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este pão que nós estamos segurando aqui. Pai, quantos foram os momentos que eu e o Caleb, aquela igreja nossa, participou desse momento tão solene, e foi num culto como esse, Pai, após uma ceia, pela manhã, aquele jovem se despediu de mim pela última vez. Eu não sabia que era uma despedida, mas eu sei de uma coisa assim: o Senhor nunca perdeu o controle. É verdade. O Senhor preparou a salvação daquele jovem. Eu não sei quem é aquele jovem. Se ele passar hoje por mim, eu não vou reconhecer certamente, mas o Senhor preparou aquele dia para a salvação dele, para o retorno dele, para diante desse caminho maravilhoso, e que ele possa hoje estar ainda nos teus caminhos, Senhor. Consagramos esse pão, que ao comer dele nós possamos receber vida e vida com a abundância. Em nome de Jesus, comamos todo do pão, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, aleluia, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Onde nós tivemos 3 sepultamentos, 3 almas tiveram seus pecados perdoados, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Levante esse cálice, Senhor. Que esse cálice nessa noite, Pai, possa ser um cálice de salvação, de cura, de libertação, de provisão, de perdão dos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque muitos já não têm mais prazer de levantar esse cálice, de pegar o pão, de estar nessa mesa e ter sido escolhido e separado pelo Senhor para esse momento tão glorioso, e ter essa renovação de aliança. Ah, Senhor, que nessa noite o Senhor venha receber a nossa oração, que ao beber desse cálice nós possamos receber vida, uma vida abundante em Cristo Jesus, que nós possamos receber a cura nessa noite. Aquele que entrou aqui enfermo saia curado no nome de Jesus. Aquele que entrou aqui hoje com portas fechadas, que saiam daqui com portas abertas. Sim, Deus. Que os não se tornem sim. Aleluia. Que o agir de Deus venha sobre nossas vidas. Consagramos e pedimos, Senhor, o teu agir sobre cada cálice aqui nessa noite, porque foi por isso que o Senhor morreu, para perdão dos nossos pecados e para abrir a porta, as portas da nossa vida.
para acender a luz e não mais vivermos nas trevas. Te louvamos nessa noite, Pai, e te exaltamos. Que o Senhor venha colocar vida e vida abundância em nossos corações nessa noite. Amém e amém. Pegamos tudo do cálice. Aleluia. 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 A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Cante, mais uma vez, cante. A Ele a glória. Adore com suas palmas ao Senhor, querido. Adore com suas palmas ao Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém? Querido, eu quero agradecer a que você veio aqui nesse lugar. Já estamos nos despedindo, já estamos indo para os nossos lares, né? Que você possa clamar ao Senhor para que essa semana por inteiro possa ser visitada pelo Senhor na sua vida, que portas se abram, que vidas venham diante de você. Amém? Para você profetizar: olha, o Senhor fez isso na minha vida e vai fazer na sua vida, né? Estou feliz de rever aqui na semana Cristiane, né? Quando pode ela vem, não é? E Dona Joana, amanhã vai voltar comigo, né, Dona Joana? Amanhã, ou terça, vai amanhã? Amanhã, amém. Ela veio só com o batismo, amém. Dona Joana faz sempre esse sacrifício que Deus possa abençoar, rica e abundantemente. Nossa irmã aqui que acompanha ela, né? Segurança da Dona Joana, para onde ela vai, está aí com a segurança, né? Nós vamos orar, agradecer a Deus. Querido, todo mundo feliz? Amém. Eu quero agradecer a vida, a presença aqui da Maria, Marisa, Daiane, Ana Moura, né, que está conosco aqui na nossa live, que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão glorioso que foi passar esse domingo na tua casa, na tua presença. Muito obrigado, Senhor. Continue falando nos nossos corações. Eu te agradeço, Deus, pela palavra, pelo da manhã, da noite, os louvores da manhã, da noite, a mesa da manhã, da noite, de tudo que aconteceu nessa noite aqui, Senhor, nesse dia tão especial. Continue falando conosco, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma noite de bênção, uma madrugada maravilhosa, para aquele que está enfermo, Senhor, que o Senhor venha curar. Abra essa porta, Senhor, e profetiza sobre a vida dessa pessoa, cura a libertação no nome de Jesus. Pai, nos dê, Senhor, uma semana de vitória abençoada para o louvor do teu nome, para o louvor do teu nome. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém e amém e amém. Vão em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma semana de